A Oncológica do Brasil está preparada para atender todos os pacientes oncológicos. Seguimos todas as recomendações necessárias e continuamos aqui por vocês. O câncer não espera, não interrompa o seu tratamento. Juntos, vamos vencer. Contamos com equipamentos modernos e equipe capacitada. A sua vida é mais importante. Marque sua consulta e continue seu tratamento oncológico. Ligue 3223-5800. Esqueça por um instante o status da medicina. Esqueça a imagem, o jaleco, o jantar e pense somente em gente que sente. Está mais do que na hora de resgatarmos o básico: amor, serviço, vida, sentido. Todos os dias, medicina para nós é arte. É o paciente que tem nome, a consulta que conversa, o exame que olha e vê. Nossa inovação é um lembrete aos essenciais. Nossos produtos são para sentir o pulso, reoxigenar a vida, olhar adiante e ajudar o time de saúde a se conectar com pacientes. E assim, fazemos dos primeiros cuidados um resgate ao que realmente importa: servir. Porque servir é agir em direção ao outro. MD, salvando o básico da medicina. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo.
Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sonarflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão na extremidade lá, possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho, isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sonaflix por 7 dias agora. Oi, bom dia, boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer o convite da organização do evento para ministrar essa aula. Antes de tudo, meu nome é Natália, eu sou médica oncologista clínica, eu atuo aqui no Rio de Janeiro no grupo Oncoclínicas, eu também sou médica, atualmente médica da pesquisa clínica do INCA3 e professora substituta do FRJ, né? Então, fui chamada para dar essa aula sobre o manejo de dor pelo oncologista, né? Apesar de não ser paliativista, por cerca de 2 anos eu fui médica do INCA4, que é o INCA de Cuidados Paliativos. Então, por conta disso, de fato, esse tema de dor é um tema que eu tenho bastante interesse. E mais do que isso, eu acho que qualquer pessoa que tem interesse por oncologia, ele tem que não só ter algum conhecimento, como, na verdade, ter um grande manejo de boa parte das drogas que a gente vai conversar nessa aula. A gente sabe, como a gente vai falar ao longo da aula, que dor é um sintoma extremamente comum em pacientes oncológicos. E tendo visto isso, é importante que a gente tenha um bom manejo de controle desse sintoma que causa muito dano à qualidade de vida dos pacientes. Então, o objetivo dessa aula básico entender um pouco de farmacologia. Quando a gente entende um pouco de farmacologia, em especial via discreção, a gente consegue reduzir bastante o risco de intoxicação. A gente tem que entender como avaliar a dor, tanto inicialmente quanto, e talvez em especial, sequencialmente. Um outro objetivo um entendimento, pelo menos inicial, sobre titulação e ajuste SOS desses medicamentos que a gente vai conversar na aula. Conhecer quais são os opioides disponíveis no Brasil e qual a vantagem que um tem sobre o outro. E entender um pouco sobre dor refratária e também o momento de encaminhar para o especialista em medicina da dor. Antes de tudo, entendendo que o principal foco do evento são acadêmicos, né? Eu acho que cabe a gente diferenciar um pouco o que a gente vê na literatura, entendendo que a maior parte da nossa literatura é literatura inglesa, em especial dos Estados Unidos e um pouco da Europa, do que a gente vive aqui no Brasil, né? Então, se de fato Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália vivem uma situação de abuso de opioide, isso é uma situação epidêmica lá e bastante grave, a ponto do SLS ter mudado por conta da situação de abuso de opioides nos Estados Unidos. E de fato o consumo de opioides nos Estados Unidos é muito maior do que o deveria, e isso é por conta da questão de abuso e adição de opioides. No Brasil a gente vive uma situação oposta, mas igualmente grave, que é a situação de opioidofobia,
né? O que a gente sabe aqui no Brasil é que a prescrição de opioides no nosso país é semelhante à prescrição de opioides na Índia. A gente prescreve apenas 4% dos opioides que a gente deveria prescrever. Isso significa que os nossos pacientes vivem com dor não controlada, né? Então, se a situação de abuso de opioides mostra uma falência do sistema de saúde, a situação de falta de acesso a opioides mostra também uma falência grave do sistema de saúde e mostra pra gente que os nossos pacientes não têm um sintoma tão importante quanto dor e que impacta tanto a qualidade de vida desses pacientes como dor controlada. Aqui no Brasil, a gente vive uma situação de opioidofobia, tanto dos pacientes, mas em especial por conta de questão de perpetuar alguns mitos da classe médica e de outros profissionais de saúde. É claro que a gente não deve prescrever opioide de forma descontrolada. A gente não quer sair de uma situação de opioidofobia ou de falta de acesso de opioides a uma situação de abuso de opioides. Óbvio que a prescrição de opioides ela deve ser adequada. A gente deve evitar prescrever opioides para situações que ele não é necessário, mas não faz sentido nenhum que o paciente com edema agudo de pulmão, quando chega na emergência, ninguém sabe a função renal, ninguém sabe a função orgânica desse paciente e ninguém tenha medo de ministrar morfina, mas o paciente com dor oncológica que chega na emergência é feita tramal ou soluções analgésicas que não tem papel ou não tem função em termos de controle de uma dor importante, de uma dor crônica para esses pacientes, e morfina ou outro opioide não é indicado. Então, eu acho que a melhor maneira da gente combater a opioidofobia é com conhecimento e com estudo. E quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, de certa forma, menos esses mitos se perpetuam e mais a gente consegue compreender e mais a gente consegue, enfim, entender qual é a indicação correta de determinado remédio e ter um pouco mais de segurança na prescrição. O que é importante a gente ter em mente é que dor é uma experimentação individual. Não existe como a gente caracterizar consequentemente a dor do paciente sem uma anamnese que envolva perguntar para o paciente individualmente como é que ele sente aquela dor, né? Então, obviamente, em especial dor aguda, a gente vai ter alguns sinais que corroboram a queixa do paciente, em especial taquicardia, um pouco de sudorese, enfim, face de dor, mas a gente tem que ter noção que, em especial dor crônica, o paciente pode não ter face de dor, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Focando em especial em dor oncológica, é um sintoma extremamente comum, até 66% dos pacientes com câncer, eles irão ter queixa de dor em algum momento da história da sua doença, em especial pacientes com doença metastática, mas mesmo pacientes com doença inicial, eles podem ter dor. Existem vários motivos para dor em pacientes com câncer, motivos desde a doença em si, que pode causar fraturas ou compressão de nervo, ou enfim, sintomas por conta de síndromes paraneoplásicas, mas também o próprio tratamento oncológico pode levar a síndromes álgicas, né? E por conta disso é importante, além da gente caracterizar a dor em termos de intensidade, perguntando para o paciente, a gente caracterizar a dor como nociceptiva ou neuropática, sendo que a maior parte dos pacientes com câncer, eles têm dor mista, mas é importante a gente entender que tipo de dor predomina, porque isso pode ter impacto em termos de escolha de algumas opções de tratamento. É importante a gente entender se o paciente tem uma dor intermitente ou contínua, ou se contínua, se ele tem picos de intensificação da dor, entendendo que a maior parte dos pacientes com dor oncológica tem dor contínua e, por conta disso, a melhor forma de prescrever analgésico para esses pacientes é de forma regular, ou seja, pelo relógio, de tantas em tantas horas, e essa questão de posologia depende da medicação em si. Isso é o que a gente sabe desde a década de 60, alguns estudos conseguiram comprovar que pacientes que usavam droga de forma regular tinham um controle mais adequado de dor do que pacientes que faziam apenas remédio de dor de forma SOS. É importante a gente entender se essa dor tem alguma característica de melhora, de piora, algum fator de piora ou melhora, se essa dor piora em algum momento do dia, se ela tem alguma característica de irradiação. Isso tudo são informações que são importantes para a gente entender melhor a dor do paciente. Como eu falei, dor crônica em especial não tem face. Isso não vale apenas para dor oncológica, mas também para dor oncológica. Então, às vezes o paciente está com um rosto bem tranquilo, às vezes ele, enfim, ao longo da semana,
ele consegue se manter algo funcional, mas por detrás ele tem uma história de uma dor contínua, intensa e que causa impactos na sua qualidade de vida, né? A melhor forma de, então, entender a dor do paciente é pedindo para o paciente pontuar a sua dor. Existem algumas formas de fazer isso. A mais simples delas é a gente orientar o paciente a dar uma nota para a dor de 0 a 10, sendo 0 sem dor e 10 a pior dor da vida. A maior parte dos pacientes, depois de orientados, eles conseguem entender isso e conseguem pontuar. A questão da pontuação também é importante para consultas subsequentes. Se o paciente tinha uma dor 9 e com a estratégia de analgesia essa dor cai para 5, embora esse paciente ainda não tenha uma dor controlada, a gente entende que teve um benefício em termos da medicação prescrita. Se o paciente tinha uma dor 9 e na próxima consulta essa dor continua em 8, isso significa que o paciente provavelmente teve pouquíssimo ou nenhum benefício com a estratégia de analgesia empregada. Algumas outras medidas é mostrar uma régua de 10 centímetros para o paciente, pedir para ele apontar. Se o paciente tiver muita dificuldade de dar nota para dor, mas a verdade é que a maioria dos pacientes consegue entender essa questão de pontuação. Ou então algumas escalas verbais de sem dor, dor bem leve, leve, moderada, importante ou muito importante, mas que às vezes tem nuances do que é importante para o paciente ou não, né? Então, enfim, talvez a forma mais fácil da gente ter um segmento tanto no início quanto nas consultas subsequentes seja a escala visual ou a escala numérica. Mas é importante que a gente pergunte para o paciente entendendo que dor é uma experimentação individual. Quando a gente pensa em dor, é importante a gente ter uma noção mínima de fisiopatologia. A gente tem que lembrar que existe o receptor de opioide, existem alguns tipos de receptor de opioide, mas o que a gente mais vai discutir nessa aula é o receptor Mi. O receptor Mi de opioide, ele é estimulado quando a gente tem um insulto doloroso, e é esse receptor que se liga aos opioides endógenos e leva a uma sensação de bem-estar, como se fosse um feedback negativo para aquela sensação de dor que acontece por conta de um dano tecidual ou de um dano neural. Então, os opioides que a gente tem, eles agem justamente nesse receptor de Mi, de certa forma modulando esse receptor que acaba sendo estimulado, né? Que ele acaba sendo superproduzido quando a gente tem um estímulo doloroso. Quando a gente pensa em opioides, é importante a gente entender que existem alguns opioides que são opioides puros, isso significa que são opioides que se ligam exclusivamente em receptores opioides e que têm função apenas agonista desses receptores de opioide. E quando a gente falar de receptores de opioides nessa aula, a gente vai estar falando sobre o receptor Mi. São os agonistas puros, a codeína, a morfina, a metadona, o fentanil e a oxicodona. A gente tem agonistas parciais, que eles podem ter alguma função de antagonismo, em especial quando atingem determinadas doses. E no Brasil, o antagonista parcial, que a gente vai conversar mais, porque tem mais estudos e talvez o maior papel em pacientes oncológicos, é a buprenorfina. E a gente tem uma droga, que é uma droga de ação mista, ela tem tanto um papel nos receptores opioides, mas também como inibidor de recaptação de serotonina, que é o tramadol, né? O que a gente tem que ter em mente é que os agonistas puros, eles não têm dose teto. O que você vai fazer é ajustar individualmente a dose para cada paciente. Alguns pacientes vão ficar confortáveis com uma dose baixa, outros pacientes vão precisar de uma dose mais aumentada, mas de fato a gente não tem uma dose teto. Tanto o agonista parcial quanto a droga de ação mista, no caso do tramadol, são drogas que elas têm dose teto. Então, determinado nível é considerado o máximo de dose que pode ser feita. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso a seguir. Falando sobre os agonistas puros, eu vou falar um pouquinho da codeína. Esse vai ser o único momento que eu vou falar da codeína e já vou explicar por quê. A codeína é uma prodroga da morfina, então uma vez que a codeína é absorvida, ela passa pelo mecanismo de primeira passagem hepático e ela é convertida em morfina. O que significa isso? Significa que a sua dose ativa é muito variável e essa variação acaba dependendo desse metabolismo de primeira passagem hepático. O que a gente sabe é que alguns pacientes têm muita enzima conversora de codeína e morfina e, consequentemente, eles podem ter um pico rápido de morfina e alguns pacientes eles vão ter uma metabolização errática ou não metabolizadores e, consequentemente, eles não vão ter nenhum tipo de benefício da codeína. Os estudos de codeína em pacientes oncológicos não
não são bons e por conta disso não é uma droga que eu costumo prescrever de rotina quando eu quero fazer codeína. Na verdade, o que eu faço é morfina, né, em baixa dose, que acaba equivalendo à codeína em baixa dose. A codeína tem outra questão que muitas vezes limita a sua dose. A principal forma de apresentação no Brasil é junto com o paracetamol, e o paracetamol tem uma dose teto por conta do risco de insuficiência hepática, então isso acaba limitando a codeína, tanto em termos de dose quanto de posologia. A gente acaba fazendo de 6 em 6 horas, sendo que a morfina é uma droga que tem meia-vida de 4 horas. Então isso também é uma questão quando a gente lembra da codeína, quando a gente vai prescrever junto com o paracetamol. Pensando em relação a acesso por conta de custo, a gente sabe que a droga mais barata é a morfina, seguida da metadona. A morfina, a gente tem ela como IV subcutânea e via oral, sendo que via oral a gente tem tanto de liberação rápida quanto de liberação controlada. A metadona é uma droga que existe em via venosa e subcutânea, mas que não é muito encontrada. A principal forma disponível no Brasil é via oral. A codeína, como eu falei, a principal apresentação é associada a paracetamol, mas a gente também encontra codeína isolada. A codeína que a gente tem aqui no Brasil é via oral. O tramadol é uma droga que a gente tem no Brasil via oral, venosa e subcutânea. Ela tem um custo um pouco maior se comparado aos medicamentos anteriores. A buprenorfina, ela é transdérmica, então ela é adesivo transdérmico, que é trocado de 7 em 7 dias. Ela tem um custo que acaba sendo semelhante ao custo do tramal, um custo um pouco mais elevado. A oxicodona e o fentanil são drogas que são bastante caras, e isso limita bastante o acesso. Oxycontin, que a gente tem no Brasil, a oxicodona, ela é apresentação exclusivamente via oral e exclusivamente de liberação controlada. E o fentanil, ele é um adesivo transdérmico que deve ser trocado de 3 em 3 dias. Tanto a oxicodona, quanto o fentanil, quanto a metadona não são drogas que a gente deve usar de início no paciente que é virgem de morfina. Elas são drogas que têm uma potência maior do que a morfina, então preferencialmente a gente começa com algum outro opioide e a gente vai avançando e, enfim, aumentando a dose de acordo com a necessidade. Um último detalhe que eu acho que é importante falar é que qualquer droga de liberação controlada não pode ser macerada, ou seja, a gente não pode amassar e esfarelar o comprimido. A gente precisa daquela cápsula protetora para isso ter uma absorção correta do comprimido. Então, isso é tanto verdade para morfina de liberação controlada, para metadona, porque é uma droga de liberação controlada aqui no Brasil. A gente não tem metadona de liberação rápida, quanto a oxicodona, né? Por outro lado, por exemplo, a morfina de liberação rápida, ela pode ser macerada, e tanto a morfina quanto a codeína quanto o tramal a gente tem solução oral, né, que é, enfim, uma opção melhor para um paciente que tem disfagia. Quando a gente fala em tratamento de dor oncológica, muitas vezes o que vem na cabeça é a escala de dor da OMS. Isso muitas vezes é algo que é repetido, enfim, tanto em sala de aula quanto fora de sala de aula, mas a gente tem que entender que a escada de dor da OMS não significa que a gente tem que passar pelo degrau 1 para chegar no 2 e que tem que chegar no 2 para passar para o 3. Na verdade, o importante da escada é a gente entender, na verdade, o nível de dor do paciente e não o momento que você se encontra na escada, né? Então, um paciente que tem dor leve, a gente vai fazer medicamentos não opioides, então a gente vai fazer analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol ou anti-inflamatório. Um paciente que tem uma dor leve a moderada, a gente já começa opioides fracos, e o opioide fraco, o tramadol e uma morfina em dose baixa, até 10 mg de morfina oral de 4 em 4 horas. E se o paciente tem uma dor moderada severa, a gente já vai começar um opioide forte, sempre tanto naquele paciente que tem uma dor leve a moderada, quanto no paciente que tem uma dor moderada a grave, junto com analgésicos comuns, né? O que é verdade é que o paciente que tem uma dor leve não melhora com analgésicos comuns, a gente passará para a opção de tratamento de uma dor leve a moderada, e o paciente que tem uma dor leve a moderada e essa dor não melhora com a medicação que você orienta nesse passo, você passa para o passo seguinte, né? Então a gente considera uma dor
importante, né, uma dor moderada a grave, uma dor que vai de 10 a 7. A gente considera uma dor leve a moderada a dor que vai de 7 a 4, e a gente considera uma dor leve a dor que é 1, 2 e 3, né? Muito provavelmente um paciente com dor leve vai ficar bem só com dipirona, né? Um paciente, porém, com uma dor 10, ele dificilmente vai ficar bem só com dipirona ou com tramadol, né? O que a gente faz no paciente que tem ou uma dor refratária ou então uma dor severa que não melhorou com a medicação que é feita, que a gente vai ajustando a dose, lembrando aquelas regrinhas que eu falei, que um agonista puro do receptor Mi não existe dose teto. Numa medicação que não é um agonista puro do receptor Mi, existe dose teto, e quando você chega a essa dose teto, você deve rodar para outro opioide mais forte, né? A ideia é que a gente vai ajustando a dose até a gente obter alívio, ou então, de fato, a gente entender que esse paciente tem uma situação de refratariedade, que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Existem algumas propostas de endoro-oncológica, a gente abolir o que a gente chama de degrau 2 da escada da OMS, que é essa questão de opioide fraco, né, que seria a codeína e o tramal. Como eu falei, os estudos de codeína endoro-oncológica não são bons, e mesmo tramal é uma droga que tem muito efeito colateral, muitas vezes, enfim, o paciente acaba ficando melhor com uma dose baixa de morfina, e, enfim, existe essa questão da gente discutir, abolir esse segundo degrau da escada da OMS, mas a princípio são opções que a gente pode fazer para os pacientes com dor crônica oncológica. Falando das medicações um pouquinho, né? Então, o tramadol, como eu falei, ele é um agonista parcial do receptor de opioide e um inibidor de recaptação de monoaminas, e por conta disso ele possui uma dose teto. Ele tem cerca de 1/10 a potência da morfina. A morfina sempre é a droga que a gente usa para comparar as potências, mas ele tem uma grande variação interpessoal. A sua dose inicial é de 25 a 50, dividido em 3 a 4 tomadas por dia, com uma dose máxima de até 400 miligramas por dia, talvez uma dose menor em pacientes idosos, talvez entre 200 e 300 miligramas por dia. O tramal, ele é uma droga que tem excreção renal, então no paciente que tem um triglicérido de creatina alterado, a gente deve evitar chegar numa dose acima de 200 miligramas por dia pelo risco de efeito colateral. E os principais efeitos colaterais do tramal é náusea e vômito. Muitas vezes esses são efeitos colaterais limitantes que impedem a gente chegar em 400 miligramas dia. Muitas vezes já com 200 miligramas por dia o paciente não tem uma boa tolerância, em especial pacientes idosos. Tonteira também é um sintoma bastante comum em paciente idoso, né? Constipação a gente vai ver que é um efeito colateral de todos os opioides, é quase um par-efeito, mais do que um efeito colateral. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o manejo de constipação um pouquinho mais para frente. A outra questão que é importante lembrar com o tramadol, que muitas vezes não é tão discutida, é que por ele ser um inibidor de recaptação de monoaminas, ele pode interagir com medicações como inibidores seletivos de recaptação de serotoninas, ou seja, alguns antidepressivos que muitas vezes são feitos em associação em pacientes idosos e pacientes oncológicos. Então, é importante a gente entender essa questão de interação medicamentosa, conversar com o farmacêutico do local que você trabalha. Muitas vezes isso ajuda quando a gente pensa no manejo de sintomas desses pacientes, para evitar interação que leve a malefício aos pacientes. A morfina, ela é um agonista puro do receptor Mi. A gente tem que lembrar que a morfina tem uma meia-vida de 4 horas e, por conta disso, a morfina de liberação rápida ela é prescrita de 4 em 4 horas. A dose inicial é de 2,5 a 10 miligramas de morfina oral. Lembrando que a morfina oral ela tem 1/3 da potência da morfina venosa. Então, quando a gente... Uma dose de 9 miligramas de morfina venosa, ela equivale a 3 miligramas de morfina oral. É importante a gente ter em mente essa conta, né? As doses não são equivalentes. Isso não significa que a morfina oral ela é menos rápida ou menos potente do que a morfina venosa. A ideia é que a gente sempre comece com via oral. Então, um paciente mesmo com dor importante ambulatorial, você não precisa internar ou não precisa começar com dose venosa.
a gente guarda a dose venosa de fato, enfim, um paciente que tem muita intolerância e que você precisa ajustar a dose rápida, ou um paciente que vem precisando de muito resgate, você precisa, enfim, às vezes, de forma mais rápida, chegar à dose ideal para o paciente, mas é perfeitamente aceitável que a gente comece mesmo no paciente com dor importante, uma dor 8, 9, 10, morfina oral e vá fazendo essa titulação. No Brasil, a gente tem o comprimido de morfina de liberação rápida de 10 e de 30 miligramas. Existe também morfina de liberação controlada, que vai liberando aos poucos a morfina ao longo de 12 horas. Então, isso é algo que a gente pode prescrever para os pacientes uma vez que a gente já chegue na dose ideal de remédio de dor para o paciente. A morfina é uma droga que tem uma eliminação exclusivamente renal, ou quase que exclusivamente renal, mais de 90% da eliminação dela é renal. E o que isso significa? Que para um paciente que tem disfunção renal, o risco de intoxicação é alto com morfina. Então, num paciente que tem disfunção renal, ou a gente vai tentar prescrever outra medicação, ou então, de fato, a gente vai tatear essa dose de forma bem mais lenta, né? Num paciente que já tem uso de morfina e desenvolve insuficiência renal, a gente reduz a dose pela metade. No paciente que já tem insuficiência renal, a ideia é que a gente vá tateando e vá, enfim, aumentando essa dose de forma bem lenta para evitar a intoxicação. Então, sempre que um residente vem me perguntar sobre prescrição de morfina, o que eu pergunto é como está a função renal, porque isso vai ser importante para a gente orientar a prescrição do remédio. A oxicodona, ela também é um agonista puro do receptor μ. No Brasil, a gente tem apenas a oxicodona de liberação controlada. Como eu falei, ela não é uma droga de início. A ideia é que a gente rode para a oxicodona após o controle com morfina, ou no paciente que falha a morfina. Ela tem uma questão diferente da morfina, que ela tem uma ação melhor em paciente que tem dor neuropática. A morfina, ela não tem esse efeito em dor neuropática, como a oxicodona. Ela tem uma excreção que é renal e hepática. Com isso, ela é um pouco mais segura no paciente que tem insuficiência renal, embora a gente também tenha que fazer um ajuste para esses pacientes. E também tem que ficar atento se o paciente tem insuficiência hepática para ajustar a dose. Geralmente, a meia-vida da oxicodona é de 12 horas, mas alguns pacientes a gente pode prescrever de 8 em 8, mas sempre iniciando de 12 em 12 quando a gente começa a medicação. A buprenorfina, ela é um agonista parcial de receptores de opioide, ela acaba entrando na categoria de um opioide fraco. Ela tem uma vantagem de ser transdérmica, então o paciente que tem muita intolerância digestiva, náusea, vômito, geralmente ele tem uma tolerância melhor com a buprenorfina. Existe uma questão de acesso, não é uma droga que a gente tem no SUS, é uma droga que é um pouco mais cara, assim como o tramadol. Então, isso é uma questão quando a gente pensa em prescrição desse remédio. O tramadol, muitas vezes, a gente encontra em hospitais ou na rede pública de saúde, diferente da buprenorfina. Mas ela é uma opção para o paciente da rede privada que pode comprar a droga. Ela é um adesivo que é trocado a cada 7 dias. Ela também acaba sendo uma boa opção para paciente que tem disfagia. Lembrando que a buprenorfina ela tem uma dose teto por ser um agonista parcial dos receptores de μ. A metadona ela é um agonista puro do receptor μ. Existe uma grande variabilidade de meia-vida dessa droga, o que leva ao aumento do risco de intoxicação. Então, ela é uma droga que, de fato, eu acho que é importante ser prescrita por alguém que tem experiência com essa medicação. Isso vai ser, de fato, um oncologista ou médico da dor, né? Não acho que é uma medicação que o médico recém-formado costuma ter experiência, muitas vezes ele não tem experiência, e por conta disso, diante do risco de intoxicação, talvez de fato não seja uma medicação que a gente deva prescrever de forma rotineira, né? Ainda mais sem orientação de alguém que tem experiência na prescrição da droga. Apesar dela ser uma droga, enfim, que quando a gente sabe manejar, é uma droga segura. É uma droga que eu particularmente uso muito, até por conta da questão de custo, mesmo para os pacientes de medicina da saúde suplementar, ela tem um custo que é muito mais acessível do que as outras medicações. Ela também tem um efeito em dor neuropática. Ela é segura sem insuficiência renal, porque ela tem uma excreção que é predominantemente hepática, mas eu acho que para o médico não especialista, de fato, ela é uma droga que deve-se ter cuidado, né, na questão de prescrição, assim como a oxicodona.
E o fentanil transdérmico, de todas essas drogas, é que tem o maior custo. Ela também é uma droga transdérmica. A gente tem que lembrar que o fentanil é uma droga que é muito mais potente do que a morfina, então ela não é droga para pacientes virgens de opioide. Ela pode ser usada em pacientes com insuficiência renal hepática com ajuste de dose. Ela também é uma opção no paciente que precisa de altas doses de remédio de dor e tem disfagia. Lembrando que, diferente da buprenorfina, que também é em PET, ela não tem dose máxima, né? Mas tem algumas questões. Por exemplo, pacientes que têm febre ou quando a temperatura externa está muito alta, a absorção pode ser errática, né? Porque depende muito da temperatura da pele para absorção. A gente vive no Brasil, que é um país extremamente quente, então isso pode ser também uma questão. Da mesma maneira que eu falei para metadona e para oxicodona, não acho que é um remédio que deve ser prescrito pelo médico não especialista para o paciente que tem dor oncológica. O que, por outro lado, deve ser lembrado pelo médico não especialista para tratar dor não oncológica são as medicações adjuvantes. Elas têm papel em especial nos pacientes que têm dor neuropática. As mais utilizadas acabam sendo os anticonvulsivantes, como a gabapentina e a pregabalina, mas a gente também pode utilizar a duloxetina, que é o que mais temos estudos em dor neuropática relacionado a algumas medicações em oncologia. E a amitriptilina, que tem o principal papel no paciente que tem fibromialgia ou tem neuralgia do trigêmeo, né? Enfim, de fato, é uma droga que é bastante importante nessas duas indicações. Todas elas, em especial a duloxetina, a gabapentina e a pregabalina, a gente tem que ter cuidado em pacientes que têm insuficiência renal. E a amitriptilina, a gente tem que ter atenção particular nos pacientes idosos. Lembrando que a dose de amitriptilina máxima para controle de dor é de 25, 50 é uma dose antidepressiva. Essas tabelinhas são importantes, eu falei um pouco disso ao longo das aulas. Todas elas a gente sempre usa a morfina quando a gente pensa em parâmetro de rotação. Muitas vezes, quando a gente chega, o paciente tem dor e a gente chega a uma dose que a gente considera alta ou que tem efeito colateral de um opioide, a gente pode tentar rodar para outro opioide, ou então trocar para um opioide que tem uma posologia mais cômoda, e por conta disso existem formas da gente rodar de um opioide para outro, seja de um opioide fraco para morfina, seja de uma morfina venosa para uma morfina oral, seja da morfina para metadona, seja do fentanil para metadona, da morfina para buprenorfina. Então, existem alguns cálculos que são feitos e é importante que quando a gente faça esses cálculos, a gente sempre comece com 50% a 30% de redução de dose e vá aumentando aos poucos com o objetivo de evitar a intoxicação. Quando a gente fala em intoxicação, esse geralmente é um tema bastante polêmico da aula. Depressão respiratória é algo que preocupa muito os médicos não especialistas, mas o que é importante, em especial falando de morfina, é que se a gente começar a dose aos poucos e for titulando, e quando eu digo titulando, não é titulando em dias, né, mas titulando ao longo do tempo, de acordo com a resposta que o paciente tem para a dor, a chance de intoxicação é pequena, em especial se o paciente tem uma função renal adequada, né, como eu falei, a morfina é uma droga de liberação quase que exclusivamente renal. De qualquer maneira, a morfina ela é um remédio que ela tem um antídoto que é 100% eficaz, que é o naloxone. Eu não sei se vocês já viram um paciente com intoxicação por morfina que recebe naloxone, mas antes do final da infusão da medicação, né, enquanto você está infundindo a ampola, o paciente já acorda, né? Antes da depressão respiratória, o que a gente vê no paciente com intoxicação por morfina é uma sonolência, e uma pupila miótica, né, puntiforme. Então, você fez morfina para um paciente, fez morfina venosa para um paciente na emergência. 2, 3 horas depois, você vai reavaliar, você vê que o paciente está extremamente sonolento, bradipneico, e que você abre a pupila dele, você vê que ele tem uma pupila puntiforme, isso significa que você intoxicou o paciente. O que você vai pedir naloxone para a equipe de enfermagem, você vai infundir o naloxone e antes do término da infusão, você pode ir acompanhando pela pupila, a pupila do paciente vai abrir. Se o paciente não acordar, você pode repetir a medicação. Se o paciente não tiver resposta com naloxone, significa que ele não tem intoxicação por opioide, né? Então, é um antídoto que é 100% eficaz. Alguns pacientes que fazem uso de opioide de ação prolongada,
Como eu falei, por exemplo, uma morfina de liberação prolongada, um paciente que faz metadona, um paciente que faz oxicodona, às vezes eles vão precisar repetir o naloxone porque é uma droga de liberação lenta. Então, o paciente vai acordar quando você fizer o naloxone, mas daí, alguns minutos a horas, ele vai voltar a ficar sonolento. Então, às vezes, esses pacientes precisam de uma infusão contínua do naloxone, mas ainda assim, esse paciente vai ter benefício de acordar assim que você fizer a medicação. O que o naloxone faz é que ele desloca o opioide do receptor Mi, né? Ele tem uma afinidade maior do que o opioide pelo receptor Mi, e o que ele vai fazer é deslocar o medicamento do receptor Mi e, consequentemente, acabar com o efeito do opioide. O que muitas vezes acontece, porque a gente não faz a ampola inteira, a gente vai fazendo essa dose aos poucos, é porque quando você faz a ampola inteira, o paciente acorda com muita dor, muito desconforto. Então, a ideia é que a gente vai fazendo aos poucos com o objetivo do paciente acordar, mas que ele não perca inteiramente o benefício da droga analgésica. Por mais que a preocupação maior seja a insuficiência respiratória, o principal e mais comum efeito colateral é constipação. O que a gente tem que lembrar é que constipação, como eu falei, mais do que um efeito colateral, é um para-efeito. Quase todos os pacientes vão ter constipação. Então, a melhor maneira de tratar a constipação é profilaticamente. O que significa profilaticamente? A gente dá orientações nutricionais, orientações de atividade física e começar um laxante. Eu costumo falar que a mão que prescreve opioide deve ser a mão que vai orientar o laxante, porque a maior parte dos pacientes vão ter constipação induzida por opioide. A maior parte dos pacientes são idosos, que já têm uma constipação prévia, já usam outras medicações como antidepressivos, ondansetrona, que causa constipação. Então, é importante a gente tratar de forma preventiva. Náusea é um sintoma comum, mas que geralmente tende a melhorar com o tempo. Então, muitas vezes o paciente sente no início, mas melhora ao longo do tempo. Sonolência é a mesma coisa. A tendência é o paciente ficar menos sonolento ao longo dos dias. Talvez o efeito colateral que mais me preocupe seja delírio. Delírio é um sintoma que é muito comum em pacientes oncológicos, em especial pacientes oncológicos próximos a fim de vida. E que às vezes é difícil tratar, porque de fato você fica numa situação que de fato o opioide piora o delírio, mas quando você tira o opioide, o paciente fica desconfortável com dor, né? Então, em especial próximo a fim de vida, muitas vezes é algo que a gente tem que manejar com medicação associada para controle de delírio. Algumas questões antes do término da aula. Uma delas é sobre medicação SOS. Pensando num paciente com dor crônica, a gente tem que lembrar que a dor não é linear. Muitas vezes os pacientes têm períodos de exacerbação de dor. Então, por mais controlada que a dor esteja, a dor de cenário que a gente chama, que é a dor que o paciente tem na maior parte do tempo, na maior parte das 24 horas, é muito comum que o paciente com dor crônica oncológica ele tenha períodos de intensificação. E nesses períodos de intensificação, ele vai precisar de uma medicação SOS. Geralmente o que a gente faz é uma droga de liberação rápida, como a morfina, e o que a gente faz é deixar uma dose orientada SOS, né? Então, isso vai ser necessário para o paciente que está internado, isso vai ser necessário para o paciente que está ambulatorial. A gente considera que até 5 SOS por dia, né? Esse paciente não tem um descontrole de dor, mas sim, ele tem esses períodos de exacerbação que vão ser comuns e normais. Nem todos os pacientes têm, mas a maioria dos pacientes tem, mesmo que ele não tenha todo dia, muitas vezes ele vai ter eventualmente ao longo da semana. E se ele não tiver uma medicação SOS, isso pode levar à perda de qualidade de vida e desconforto desse paciente. Dor óssea é uma questão que é importante em pacientes oncológicos. Pacientes oncológicos eles podem ter vários do que a gente chama de eventos ósseos. Um evento ósseo vai ser desde uma metástase óssea, que pode evoluir com dor, até complicações mais graves, como síndrome de compressão medular, né? Existem algumas estratégias específicas para dor óssea, como, por exemplo, radioterapia. A radioterapia ela pode ser feita numa situação de síndrome de compressão medular, mas ela também pode ser feita numa situação de uma dor não controlada, né, com medicação analgésica adequada. Existem algumas outras medicações que são agentes ósseos, que é o bifosfonato, né, em especial ácido zoledrônico, ou o inibidor de RANKL, que é o denosumab, que são medicações que também têm um papel analgésico. Existem alguns tratamentos oncológicos de medicina nuclear que também podem tratar a dor óssea.
Não vou entrar muito nesse mérito, é algo muito específico para vocês, mas Dorócia, de certa forma, é um capítulo em separado de manejo de dor, além das medicações que a gente conversou, existem algumas outras estratégias que a gente pode fazer. Cannabis e canabinoides é um tema da moda, muitas vezes os pacientes perguntam isso de forma ativa no consultório. O que a gente tem de literatura em dor oncológica são pouquíssimos estudos e relatos, estudos com uma metodologia não boa, e por conta disso a gente não tem um respaldo para prescrever esse tipo de medicação para paciente com dor oncológica. De qualquer maneira, eles são medicações, quando estudadas de forma adjuvante, então eles não substituem os opioides, mas eles são feitos em conjunto com os opioides. Existe sim alguns estudos em dor crônica e essas medicações, mas são em especial em dor não oncológica, com algum grau de sucesso, mas também são estudos com uma metodologia ainda ruim. Em pacientes com câncer, a melhor evidência é para náusea refratária associada à quimioterapia. Existem estudos tanto com dronabinol quanto com nabilone, e para aumento de apetite associado à caquexia, sendo que os principais dados de caquexia não são em caquexia tumoral, mas sim caquexia relacionada ao HIV, mas existem algumas evidências nessa indicação. Em relação à dor, as evidências ainda são fracas. Outro conceito que eu acho que é importante a gente conversar numa aula para a Liga é sobre dor total. Como eu falei, a dor é um sintoma que é sempre individual e por ser individual, ela também vai além do físico. O conceito de dor total também não é um conceito novo, é um conceito que vem lá da década de 60 e 70. E o que a gente entende é que justamente a maneira que o paciente sente a dor, de certa forma, é influenciada por tudo que o paciente é naquele momento e ao longo da vida dele. Então, ele é influenciado por questões físicas, né, e que é a principal, né? É claro que a gente não está falando que dor total é uma dor que o paciente somatiza ou é uma dor inventada, não é isso. O paciente tem dor, mas, de certa forma, a maneira que ele sente dor tem uma relação tanto social, quanto espiritual, quanto psicológica, quanto com diversas facetas que o paciente tem. Pacientes que quase... Na verdade, assim, não existe dor que não seja total, porque não existe dor que não seja subjetiva. A dor sempre é um sintoma subjetivo e pessoal. Mas é claro que existem pacientes que vão ter refratariedade às medicações indicadas por conta de dor total. Talvez, de certa forma, as intervenções psicossomáticas, de ordem espiritual e de ordem social vão ser mais importantes em termos de manejo de dor desse paciente. Quando a gente fala em manejo de dor, é óbvio que numa aula de liga como essa, eu como oncologista, eu vou focar muito na parte farmacológica. Mas é claro que a gente tem que entender que existe um grande escopo de alternativas e de intervenções que são feitas para pacientes com dor que não farmacológicas. Existe um papel do especialista de dor, do médico especialista de dor, como intervenções como injeções, bloqueio neural, terapia de implante, mas mais do que isso, existem intervenções de terapia ocupacional, existem intervenções como TENS, como ultrassom, como massagem, terapia em termos de psicologia, né? Terapias de relaxamento, acupuntura. Acupuntura é algo que, enfim, é muito importante no paciente com dor crônica. Então, é importante, enfim, tratamento de linfedema pela fisioterapia, enfim, isso é uma conversa eterna. A abordagem de dor, ela deve ser multiprofissional, né? Então, o paciente que tem dor crônica, preferencialmente, ele deve ser visto em conjunto com o fisioterapeuta. Esse paciente deve ser encaminhado sempre para psicologia. É importante a gente conversar sobre acupuntura. Então, é importante que esse paciente tenha uma visão global, que a gente tenha uma visão global desse paciente, não uniprofissional. A chance de sucesso no manejo de dor crônica é muito maior quando a gente tem esse tipo de visão. Isso é verdade para a dor oncológica crônica, mas isso é verdade também, por exemplo, para a dor neurológica crônica e para vários outros tipos de dor crônica. Por fim, mais ou menos 10% dos pacientes com dor oncológica, eles vão ter uma situação de refratariedade que levarão à necessidade de um especialista em dor para a realização de procedimentos invasivos, como bloqueio de nervo periférico, bloqueio neurolítico, enfim, infusão intratecal de medicamentos. Então, isso é algo que deve ser lembrado. É claro, novamente, a maior parte dos pacientes ele vai ficar bem com as medicações de dor, né? Entendendo que intervenções não farmacológicas também são importantes,
mas é importante a gente lembrar que existe um médico especialista em dor, né? E que ele pode auxiliar tanto no manejo farmacológico, em especial de um médico não especialista, que talvez não tenha tanto manejo de dor, mas também em termos de intervenção. O que eu acho que é importante a gente entender é que os melhores cuidados em termos de dor são atingidos quando a gente tem introdução precoce de cuidados paliativos no curso da doença dos pacientes e quando a gente entende que o manejo por dor ser um sintoma subjetivo, essa intervenção é melhor quando a gente consegue individualizar o manejo de dor do paciente, entender o quanto esse paciente tem de dor total, quais são as intervenções que devem ser feitas, qual é o melhor remédio para aquele paciente, quais são as características de dor dele, com isso conseguir individualizar o tratamento, né? Entender qual vai ser a melhor estratégia para cada indivíduo. Não adianta eu prescrever oxicodona se o paciente não tem como comprar oxicodona, não vai ter acesso à oxicodona, eu tenho que pensar numa outra alternativa. Não adianta eu prescrever metadona se o paciente tem insuficiência hepática. Como eu falei, uma droga que tem inscrição hepática, a chance de intoxicação vai ser muito alta, né? Então, é importante que a gente tenha essas noções de farmacologia, tenha essas noções em relação ao acesso, né? Isso é muito importante no Brasil. Um dos motivos que a gente prescreve pouco opioide é também relacionado ao acesso. Mas mais do que isso, é importante que a gente estude, que a gente leia e que isso evite com que a gente tenha um medo desnecessário de prescrever opioide. A gente deve ter respeito e conhecimento, né? Mas é claro que a gente não deve estimular uma situação de medo de prescrever opioide para um paciente que tem indicação, né? Novamente, não é prescrever opioide para um paciente que tem uma dor não oncológica, como um paciente, enfim, que tem uma lombocialtalgia, né? Esse paciente, ele muito provavelmente vai ficar bem sem opioide. Ele vai precisar de anti-inflamatório, de analgésico comum, relaxante muscular, quando tem uma dor aguda. Por outro lado, a gente tem que entender quem são os pacientes que vão se beneficiar de uma medicação mais potente e de uma medicação de forma regular para controle de dor, e isso muitas vezes é o paciente com dor oncológica, em especial o paciente com uma dor mais potente, uma dor 10, 9, 8, enfim, uma dor mais importante. É isso que eu tinha para falar nessa aula. Estou à disposição para dúvidas no meu e-mail, né? Então, qualquer coisa, estou disponível, tá bom? Obrigada.